aberto para que você possa acompanhar. Nosso sermão de hoje vai ser um sermão temático, é algo de urgência, algo que nós precisamos entender e discernir nesses dias que nós vivemos. Então hoje nós não vamos expor ou fazer a exposição de um texto somente, mas vamos passear em alguns textos sem sair do contexto bíblico, dos textos que vamos utilizar. Mas o nosso texto principal é a carta escrita aqui pelo apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, a primeira carta do apóstolo escrita a este povo. Meus amados, e é muito importante a gente falar que hoje nós vamos falar sobre um alinhamento descrito na palavra de Deus a respeito das nações, um alinhamento do mundo. E quando esse alinhamento acontecer no meu coração, na minha opinião, acho que já tem acontecido, nós vamos entender isso. A igreja, ela deve também se posicionar. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano, que Ele é governo, mas nós sabemos que existem sistemas formados no mundo, instituições, e esses sistemas, eles são soberbos. Eles entendem que eles andam por si só. Eles não conseguem discernir ou entender que existe um governo maior. Então, por isso que eu quero convidar vocês a virem comigo aqui passear nesse texto do apóstolo Paulo. E nós temos que entender que o apóstolo Paulo aqui, ele não está simplesmente dando uma opinião. Ele não está simplesmente falando aquilo que ele acha, né? Não é simplesmente questão de pensamento e de imaginação dele, mas ele está proclamando aqui uma verdade à igreja de Tessalônica e consequentemente a nós. Nessa noite, a toda a igreja do Senhor Jesus. Ele está proclamando aqui uma verdade, um fato escatológico e também pastoral. Escatologia, né? Estudo dos últimos acontecimentos. Estudo das últimas coisas que irão acontecer segundo as profecias bíblicas. Paulo está nos dizendo verdades a respeito de coisas do fim. Mas Paulo também está dizendo verdades de maneira pastoral. Ou seja, ele está trazendo um assunto urgente, está nos trazendo alerta, mas ele está falando com carinho, pastoral, palavras de amor para que nós possamos estar vigilantes e atentos. Obrigado, irmão William. Meu amado, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. O dia do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da segunda vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador. Eu sei que vocês creem nisso, eu também creio. Mas Ele nos faz um alerta. Essa segunda vinda de Cristo será misteriosa. Será em um momento em que as pessoas não sabem. Mas o Senhor não nos deixa a par da situação. O Senhor não nos deixa largados ou abandonados. Ele usa a vida de Paulo para nos fazer um alerta. E a resposta exigida aqui, porque exige uma resposta a essas palavras, não pode ser uma emoção da nossa parte. Paulo, ele não deseja de nós que nós respondamos com essa volta de Cristo, a saber desse momento, que virá como um clarão, em um momento como se fosse um estalo, como se fosse um piscar de olhos, mas exige uma postura radical. Não pode ser um arrepio, não pode ser simplesmente uma lágrima, né? Não pode ser algum sentimento emocional, mas tem que ser uma postura ética, uma postura espiritual. Nós temos que ter uma postura moral a partir da palavra de Paulo, e uma postura espiritual sabendo que é o próprio Espírito Santo que diz. E a palavra diz que nós não devemos dormir, não durmamos, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Nós não podemos simplesmente ficar viajando na maionese, olhando para o céu, esperando algo que nem um bobo. Estejamos atentos, vigilantes. Nós temos que ser sábios, temos que ter discernimento dos tempos e temos que ter sabedoria, estar sóbrios. O sono de que ele fala aqui não é um sono físico, mas é um sono a respeito da doutrina, é um sono a respeito do ensinamento, é um sono a respeito da palavra de Deus que está sendo anunciada.
É uma postura de sono referente à doutrina, um sono moral, um sono espiritual. Meu amado, é a perda da sensibilidade por parte da igreja para aquelas realidades e verdades que são eternas, para coisas que são muito importantes e mistérios revelados de maneira muito especial para a igreja do Senhor Jesus, porque o mundo não sabe dessas coisas, mas elas são reveladas a nós assim como está sendo revelado a você nessa noite. Então você não pode tratar a palavra como algo qualquer, como algo banal, como algo que você está acostumado a ver e ouvir e vai embora e nada muda. Não pode ser assim. É sobre sobriedade, é sobre clareza mental, é sobre abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, inserir algo lá dentro, que só o Espírito Santo de Deus dá, para que nós possamos discernir os tempos. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Meus amados, quando nós olhamos para a questão da geopolítica, para aquilo que está acontecendo entre as nações, entre os territórios, entre os líderes, entre os principados, quando nós olhamos para a tecnologia mundial, quando nós olhamos para a cultura dos povos, sabe, meus amados, nós podemos reagir com duas atitudes muito perigosas, com duas atitudes muito erradas da nossa parte. Ou nós podemos reagir com pânico, e aí pensando que Deus perdeu o controle, que Deus não é soberano, que os planos e os acontecimentos não estão debaixo das suas mãos, e isso é um erro fatal. Ou então, algo que eu vejo com frequência, as pessoas agem com indiferença, acham que tudo é apenas política, e que isso não interfere de maneira alguma na nossa vida. Isso é um erro fatal também. Sabe, meus amados, existe uma terceira visão, que é a visão bíblica. E a visão bíblica sagrada, da profecia, daquilo que foi revelado, nos oferece uma terceira via, que é o discernimento profético, o saber sagrado a respeito das Escrituras. Deus é soberano. Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então nenhum principado, saiba disso, nenhum tipo de líder internacional, nenhum tipo de instituição, nenhum tipo de presidente, nenhum tipo de fórum global, nenhum tipo de algoritmo de inteligência artificial ou de tecnologia surge sem a permissão divina. Nada acontece nesse mundo sem a permissão do nosso Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 26, diz ele que de um só fez todos os povos, a saber Adão, e determinou os tempos previamente estabelecidos, não um tempo, mas todos os tempos, antecipadamente, antes de acontecer, previamente estabelecidos, e os lugares exatos onde deveriam habitar todos os povos, todas as nações. Isso inclui também os nossos tempos, os tempos que foram e os tempos que virão. Então, o que nós vemos acontecendo entre as nações não é um plano B de Deus, como se tivesse dado algo de errado, como se Deus tivesse sendo surpreendido pelo mal, meu amado. Não é como se não deu certo, então Deus fala, agora eu vou agir dessa forma. Lógico que não. É a permissão soberana do próprio Deus, para que o coração do homem, para que o coração da humanidade revele a sua plena inclinação, para que o homem tome a sua decisão, para que aquele que é santo seja cada vez mais santo, e para aquele que é carnal seja cada vez carnal, para que o juízo de Deus seja inquestionavelmente justo, perfeito. O alinhamento das nações, o alinhamento global, meu amado, é na verdade o pensamento das nações. E não pensem que isso não está acontecendo, porque nós estamos vendo guerra, porque existem planos, projetos e coisas que nós não sabemos por detrás de tudo isso,
E existe sim um alinhamento entre as nações, existe uma agenda que está entrando em ação. Então esse alinhamento global é, na verdade, uma materialização de uma vontade coletiva. Existe um líder espiritual por trás disso tudo. Existe um principado por trás dessas coisas, meu amado. É a humanidade sob a influência do Deus desse século. São os homens e os líderes das nações, os líderes do dinheiro, das indústrias farmacêuticas, da tecnologia e de tudo que existe nesse mundo, a serviço de Satanás, a serviço do diabo, a serviço do inimigo de Deus, construindo o seu paraíso utilitarista, enganando as nações, espalhando a sua mentira, até mesmo entre os santos. Quantos lembram da Torre de Babel? Ninguém? Quantos lembram da Torre de Babel? Né? Nós conhecemos essa história. Era um projeto de uma unidade orgulhosa. Era um projeto movido pelo ego do coração humano, movido pelo desejo de poder, de fama. Meus amados, e Pentecostes, em Atos 2, foi a justa resposta de Deus, em unidade humilde, sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Enquanto o mundo tenta se alinhar e se juntar, desejando o mesmo efeito de Pentecostes, desejando unidade, desejando ser bem sucedido, só que através de uma comunicação global, mas só que sem querer a fonte. Eles não querem arrependimento dos pecados. Eles não querem se submeter à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus amados, existe uma teologia por detrás dessa unidade global, que se chama justamente Babel. É a mesma história se repetindo. Gênesis no capítulo 11, no verso 4, nos mostra a raiz. Eles disseram: vamos construir uma cidade para que nós não sejamos espalhados. Existia um medo por trás dos seus corações, um medo por detrás daquela unidade humana, que é sempre o medo da irrelevância, o medo de serem esquecidos, o medo de não serem lembrados, o medo de andarem sem um propósito, sem sentido na vida, o medo da vulnerabilidade. E aí a resposta humana é um controle centralizado. E a resposta de Deus foi descer e confundir o coração daqueles homens. Mas por que será que Deus julgou Babel? Por que será que Deus não estava envolvido naquele projeto? Sabe, meu amado, não foi pelo avanço tecnológico, que na época é muito arcaico ainda, a tecnologia era ali a fabricação de tijolos, mas foi pela intenção verdadeira do coração daquele povo. Olha para cá, meu amado. Deus não os julgou por causa do ajuntamento, Deus não os julgou por questão de um avanço tecnológico, mas Deus os julgou pela intenção falsa do coração. Façamos para nós um nome, ou seja, alcançamos a glória, o poder, a fama, para que sejamos lembrados. Nós podemos nos salvar, nós por nós mesmos podemos exercer governo e podemos nos dar a salvação, dar sentido à nossa vida. Ou seja, era uma religião de autossalvação, de autoglorificação. É necessário que nós entendamos uma coisa: todo sistema que opera sobre essa lógica, todo sistema que tira Deus para fora, que deixa Deus de lado, nós podemos, nós conseguimos, nós resolvemos, meu amado, é em essência uma reedição de Babel, uma cópia de Babel. É o homem agindo por fora de Deus, o homem agindo sem Deus. A paz e a segurança, entre aspas, global, citado no texto bíblico, em 1 Tessalonicenses 5,3, que nós lemos. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de paz e segurança, seja através de pregações na igreja, mas através dos telejornais. Quantos presidentes e líderes mundiais
nós já temos ouvido falar sobre paz e segurança. Tem sido um tema global, um tema das Nações Unidas, né? Um tema que envolve o tempo todo a liderança mundial e que foi escrito há mais de 2000 anos atrás na profecia bíblica. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores de parto a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Sabe, meu amado, esse tema de paz e segurança não é somente uma mentira descarada do mundo, mas é uma promessa falsa, porque é baseada em premissas humanas. É o homem prometendo paz e segurança, governos humanos baseados em homens prometendo paz e segurança. Então essa promessa, ela diz: nós teremos paz se nós controlarmos todas as variáveis. Nós teremos paz se nós controlarmos e resolvermos a questão climática do mundo. Nós teremos paz se nós resolvermos a questão da economia, a questão da fome e da pobreza. Nós teremos paz se nós resolvermos o problema da saúde, da morte infantil, das pandemias. Nós teremos paz se nós resolvermos o problema das guerras entre as nações. Mas isso é mentira, porque é uma paz que exclui o próprio príncipe da paz. Então é uma promessa sem inteligência alguma, é uma promessa ignorante. É uma promessa, podemos dizer, burra. Desculpa pela palavra, mas a igreja do Senhor Jesus precisa discernir isso. Toda vez que a solução proposta pelo mundo para os problemas da humanidade, para os nossos problemas, ignora a questão do pecado, ignora a questão do arrependimento, ignora a questão do que Cristo fez na cruz, ignora a questão de que nós precisamos de um Salvador, nós estamos diante de um espírito de Babel, porque o problema do mundo não é guerra, não é saúde, não é miséria, não é dinheiro, mas o problema do mundo se chama pecado. O problema do mundo está em Romanos 1, quando diz que o homem virou a sua face para Deus, que o homem virou a sua face para a verdade. Esse é o problema do mundo, esse é o nosso problema, andar sem Deus. Isso nasceu no coração de Lúcifer, isso nasceu no coração de Adão e Eva, e tem nascido no coração do homem durante todos os tempos. E a única resposta válida para esse problema é a pessoa de Jesus Cristo. É lógico que a sua luta, meu amado, e a nossa luta não é ir contra a cooperação internacional. Existem boas instituições, existem boas intenções, mas a nossa luta é contra essa narrativa que diz que a humanidade é a sua própria salvadora. E nós sabemos que isso absolutamente é uma mentira, isso é uma desverdade. Quando nós vamos ao livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, nós vemos ali a questão da aceleração da tecnologia. E também é muito importante que nós entendamos essa profecia como um sinal, e não como algo que nos pode nos salvar. Nós temos que entender que as profecias e os sinais, elas não são algo bom ou uma salvação em si própria, mas é simplesmente um sinal. Nós temos que saber discernir e saber a diferença entre o que é um sinal e entre aquilo que é salvação. O anjo diz ao profeta Daniel, lá no capítulo 12, no versículo 4, muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Meus amados, olha para mim com atenção. A palavra hebraica aqui para conhecimento, aqui não se refere apenas à questão de informação, mas é um saber operacional, né? O famoso know-how, é a explosão da capacidade técnica do homem em todos os ambientes, em todas as áreas. Só que a Bíblia Sagrada, ela sempre faz uma distinção, nos mostra uma diferença aqui que é muito importante, para o nosso entendimento é crucial. Sabedoria é diferente de conhecimento. Entenda que o cristianismo é a única religião do mundo em que um caboclo super PhD, pós-PhD, vai se assentar para ouvir talvez um homem que seja iletrado, para pregar a palavra
da verdade de Deus, porque o livro sagrado, a palavra de vida, a Bíblia não é um livro sobre conhecimento, mas é um livro sobre sabedoria. Provérbios no capítulo 9, no versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o homem temente a Deus, um homem que obedece, que ouve a palavra e anda segundo aquilo que a palavra diz, é um homem cheio de sabedoria. E o que nós vemos hoje, na verdade, é uma grande divisão, porque o conhecimento, ele atingiu níveis estratosféricos. Os meus filhos, a minha pequena Rebeca, tem acesso a um turbilhão de informações, vocês sabem disso, vocês que têm filho, a respeito de conhecimento, de tecnologia, que não para, dia após dia, algo novo está sendo inventado e nós temos acesso a isso. Só que por outro lado, enquanto isso, a sabedoria bíblica a respeito da verdade eterna, que trata de caráter, que trata do propósito de relacionamento com Deus, é rejeitada e é tida como obsoleta. Algo que não presta mais, algo que não serve mais, algo que as pessoas não querem mais saber. A marca da besta tão famosa, descrita em Apocalipse, no capítulo 13, nos versículos 16 e 17, que é o clímax, a ponta final, a culminação lógica desse processo que nós vivemos, tudo divergindo, tudo convergindo para isso, tudo se alinhando para isso, é um sistema de controle total, baseado em identificação, baseado na conformidade das pessoas. Meus amados, nós temos que discernir essas coisas. O que antes, quando nós, povos antigos, olhavam para a imagem profética de Daniel, e era difícil entender isso aqui, era difícil visualizar essa profecia sobre a tecnologia, sobre esse avanço que será isso. Mas hoje, meu amado, é algo trivial, é algo comum. Olha para os seus aparelhos celulares, para os computadores, para a inteligência artificial. É uma coisa corriqueira, nós estamos acostumados na identificação biométrica, estamos nos acostumando a utilizar isso, moeda digital programável, crédito social, todos se acostumaram. Então entenda comigo, o propósito do texto, a intenção de Paulo não é nos fazer correr atrás de microchips, correr atrás de discernir 666, correr atrás de sabermos essas coisas, mas é nos fazer vigiar os nossos corações, é nos fazer discernir os tempos, saber o momento em que Cristo está às portas e há de vir. Meu amado, onde nós estamos depositando a nossa confiança absoluta para viver? Na provisão do sistema ou na fidelidade de Deus? Será que a tecnologia é algo neutro? É algo que não tem perigo nenhum? Meu amado, eu quero te falar que não totalmente. Não totalmente. Não é algo ruim, mas também não é algo bom totalmente. Porque toda invenção, toda tecnologia, seja ela qual for, ela carrega a intenção do seu Criador. Existe uma intenção na criação. Então, sistemas criados por uma humanidade caída, sistemas criados por homens que andam em rebeldia contra Deus, é inevitável, meus amados, que reflitam na sua arquitetura esses valores imorais, esses valores sem ética. São bastante eficazes, mas não possuem ética. Um controle absurdo, porém sem amor. Uma conexão espetacular, mas sem comunhão verdadeira. Então a pergunta para os crentes, a pergunta para os santos, é se você está utilizando essas ferramentas do sistema para avançar o reino de Deus. Se você tem usado a tecnologia que está em suas mãos para glorificar o nome de Deus. Se você tem usado a sua rede social, o seu computador, o seu celular, seja qual for o seu acesso tecnológico, para a glória do Senhor, para espalhar as boas novas, para glorificar o Deus da verdade, ou o sistema está usando as suas ferramentas para conformar a sua mente, sugando o seu tempo, fazendo de você um zumbi desse século.
Sabe, amado, a inteligência artificial, ela pode, ou então irá com certeza curar doenças, mas de forma alguma ela pode perdoar pecados. De forma alguma ela pode mudar o coração do homem. Ela pode até otimizar rotas, pode diminuir caminhos, diminuir o nosso tempo, mas não vai te dar propósito, não vai trazer sentido à nossa vida. E a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo ressurreto, continua sendo viva e indispensável eternamente. Nós precisamos entender isso. A parousia, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo como algo moral. Nós temos que ter uma postura moral e não apenas ter um entendimento cronológico de quando Ele vai vir. Mas a minha postura não é simplesmente esperar, mas como eu estou esperando a vinda de Cristo. Mateus capítulo 24, no versículo 44. O próprio Senhor Jesus diz que Ele virá numa hora em que não o esperam, numa hora em que ninguém o aguarda. Olha que espetacular, meu amado. A palavra utilizada aqui no grego, porque o texto originalmente foi escrito no grego, dokel, carrega o sentido de pensar, supor, imaginar. Ou seja, Ele virá no momento em que ninguém pensa. Ele virá no momento em que ninguém está supondo isso. Ele virá no momento em que ninguém sequer está imaginando. A imaginação do mundo, a imaginação coletiva vai estar extremamente distante dessa possibilidade. O mundo vai estar imerso nesse projeto de Babel, em uma unificação, em uma globalização, como já está nesse caminho, achando que finalmente está no controle. Não se engane com essas guerras, porque o Senhor Jesus diz que elas já haveriam, são sinais. Mas por detrás existe um plano, por detrás existe uma agenda que está se cumprindo passo a passo, e nós temos que ser inteligentes, temos que ser racionais, temos que ter o discernimento. Nos versículos 37 e 39 de Mateus, no capítulo 24, o Senhor nos faz uma analogia aqui dos dias de Noé, e essa analogia ela é devastadora. Olha só o que está escrito, Mateus 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, do Senhor Jesus. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, dessa maneira, dessa forma, acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém, igreja? Estejamos atentos. Agora eu te pergunto, qual era o pecado da geração de Noé? Qual era o desvio dessa geração? E existe uma lista lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, que nos resume muito bem essa geração que existia e que há de existir novamente, que está em formação. Toda a maldade do homem. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos, toda a inclinação da imaginação do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o veredito foi a imaginação, Yetzer. A imaginação do coração do homem era má continuamente. Yetzer significa isso, inclinação, formação, projeto. Eles estavam projetando uma civilização à parte de Deus. Eles comiam, eles bebiam, eles se casavam, e eram atividades totalmente legítimas, nada contra isso. Só que eles faziam isso com uma orientação de vida autônoma, terrena, mundana, distante de Deus, distante da palavra, não olhando para as escrituras. Eu governo a minha vida, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da sua palavra.
Meu amado, olha para cá e entenda o seguinte: a volta do Senhor Jesus Cristo, ela não é um evento que simplesmente interrompe a história. Não é somente sobre isso, mas é o evento que julga o significado de toda a história. É um evento que dá propósito, que dá sentido. É um evento que divide. É um evento que diz respeito do nosso futuro eterno. Porque a volta de Jesus vai demonstrar, vai expor toda a verdade dos projetos dos homens. Projetos que parecem sólidos, projetos que parecem seguros, que parecem lindos, que parecem perfeitos, mas que na verdade são como vapor, na verdade são como fumaça, são inconstantes, são limitados, eles não permanecem e nunca irão permanecer eternamente. Então, meu amado, a volta de Cristo é isso, é algo que vai confirmar aquilo que para as pessoas hoje parece frágil, parece sem poder. Elas nos dão mais moral para a questão da fé, para a questão da oração, para a questão da fidelidade silenciosa, como que de fato é eternamente real, que é eternamente verdadeiro, que é sólido, que é extremamente poderoso. Portanto, meu amado, falo com muito amor. O Espírito Santo de Deus nos fala com amor, com cuidado, a nossa vida, ao nosso futuro, a nossa eternidade. Vigilância não é ficar olhando para as nuvens, esperando algo acontecer, mas é viver a partir de uma mente reorganizada, viver a partir de uma mente convertida a Cristo, é ter a consciência a respeito das coisas, consciência econômica. Será que os meus gastos, a minha vida financeira, ela glorifica a Deus? Ou ela fortalece as ditaduras do pecado? Ter consciência a respeito da tecnologia. Será que o meu consumo de informação me aproxima de Cristo? Ou me deixa anestesiado, me deixa bobo? Consciência relacional. Será que as minhas conversas e as minhas relações edificam, constroem ou apenas espalham a futilidade dos tempos, a cultura boba dos povos? Ter uma consciência emocional das coisas. Será que aquilo que o meu coração deseja, aquilo que eu anseio, revela que eu estou depositando a minha esperança no reino de Cristo ou no reino dos homens? Então, meu amado, a igreja é vigilante. Ela é aquela que, em meio aos planos do mundo, em meio a essa globalização, ela se recusa a se conformar com esse século. Ela vive como uma colônia do céu. Ela vive como uma baixada do reino de Deus na terra, como está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, no versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É da onde nós viemos, é para onde nós iremos. Nós operamos com uma constituição diferente, com um propósito diferente, com uma lealdade diferente. Então existe um grande diferenciador. Não é sobre sinal, meu amado, é sobre o caráter, é sobre quem nós somos. Concluindo, meu amado, no final aqui, em Mateus, no capítulo 24, presta atenção nisso, lá no versículo 3, os discípulos perguntaram a Jesus sobre sinais. Eles olharam para Jesus e falaram assim: mestre, Senhor, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Meus amados, e Jesus lhes deu alguns sinais, e que são importantes, não joguem fora. Algumas coisas que nós devemos ficar de olho. Mas olha que espetacular, no versículo 13, o Senhor Jesus faz um redirecionamento na sua resposta. E Ele redireciona para caráter e para fidelidade. Ele diz: aquele que perseverar até o fim será
salvo. Aquele que permanecer na minha palavra, aquele que ouvir aquilo que eu digo, aquele que andar em obediência aos meus preceitos, esse será salvo. Aquele que permanecer mesmo quando o mundo diz que é o contrário, aquele que andar na contramão da cultura, aquele que for marginalizado e perseguido por amor do meu nome, esse será salvo. Nós precisamos entender que informação sobre os tempos e profecias nós temos de sobra. Temos sinais demais. Isso é muito bom. Mas o que o Espírito Santo de Deus está forjando em nós é o caráter para os tempos. É a nossa postura, a nossa mente, aquilo que falamos, a maneira como nós agimos. Então, meu amado, quando as nações estiverem se alinhando, e já estão, e já chegou o tempo, esteja você alinhado com a palavra. Quando todos estiverem dizendo paz e segurança, e já estão, estejamos nós crucificados com Cristo. Quando o conhecimento explodir, e já está explodindo, a tecnologia avançando sem parar, estejamos nós enamorados por aquele que é a verdade. E não fique procurando simplesmente decifrar os códigos, mas saiba que o Senhor procura imitadores de Cristo. O Senhor está em busca de adoradores que adorem o Espírito em verdade. Portanto, igreja, acorde, desligue o piloto automático, para de ser um piloto passivo, do final dos tempos, e se torne um ator ativo do reino de Deus, para que quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, Ele não nos encontre discutindo sobre teorias, mas que Ele nos encontre amando os perdidos, que Ele nos encontre pregando nos hospitais, santificando as nossas vidas, partindo o pão com os santos e anunciando as boas novas com lágrimas, com ousadia, com coragem, porque só existe um nome dado entre os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo, Senhor da glória. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem ouviu, se posicione, se coloque de pé, porque o noivo está às portas. Vamos nos levantar em nome de Jesus. Coloque de pé, como um povo que compreende a hora e decide viver à altura desse chamado.